Quando pensamos nas melhores jogadas de basquete, é inevitável não lembrar de grandes enterradas, e logo vem à mente jogadores como Vince Carter com as suas dunks extremamente atléticas, ou talvez as mais plásticas como as de Michael Jordan. Claro que o basquete não se limita apenas a isso, pois esse é um esporte complexo e cheio de fundamentos. E os melhores atletas são aqueles que conseguem dominar o jogo por completo. E alguns dos maiores jogadores de todos os tempos, mesmo não sendo tão atlético, entenderam isso, e é deles que iremos falar hoje. Salve manos e minas do Boasca, meu nome é Vinícius e sejam todos bem-vindos ao canal. Não podemos negar que para jogar entre os melhores jogadores do mundo, o seu condicionamento físico deve estar em dia. Afinal, muitos desses jogadores são uma verdadeira aberração da natureza em quadra e potencializam a sua força e explosão com horas de treino na academia. Mas como eu disse, nem de longe isso é o que mais importa. E por mais que esse seja o diferencial de alguns jogadores, iremos falar de caras que escreveram seus nomes entre os maiores de todos os tempos, mesmo sem dar enterradas de tirar o fôlego. E fizeram tudo isso se aperfeiçoando nos fundamentos do basquete, e alguns chegaram a revolucionar a liga com seu estilo de jogo marcante. E um dos fundamentos mais importantes aqui é o seu like para valorizar aqui o nosso trabalho. E se você está chegando aqui agora no canal, aproveite e se inscreve para ficar por dentro de tudo que rola aqui na vila, onde temos conteúdos que vão desde vlogs, tutoriais e vídeos de fato e curiosidades como esse. Sem mais enrolação, solta a vinheta e bora pro vídeo. Dirk Nowitzki não é somente o melhor jogador europeu da história da NBA, mas também um dos melhores jogadores de todos os tempos. Mas na sua chegada na NBA, ele não causou uma boa impressão, que apesar de ter 2,13 m de altura, visivelmente ele não era nada atlético. Tanto é que logo em seguida foi trocado por um jogador que tinha o apelido de Trator. Eu não preciso dizer que isso foi um erro, já que Robert Traylor sequer chegou a se tornar um All-Star. Mas eu não irei me aprofundar sobre isso, pois talvez seja papo para um outro vídeo. O fato é, o que o Dirk não tinha em atletismo, ele compensava com a sua capacidade de criar o seu próprio arremesso, que treinou muito com seu ex-coach na Alemanha a habilidade de arremessar de vários ângulos diferentes, criando seu icônico fadeaway de uma perna só, que virou a sua marca registrada e um dos movimentos mais indefensáveis da história. Tanto é que outras lendas começaram a colocar esse movimento em seu repertório de ataque, que é um movimento que exige pouco atletismo, mas muita técnica na execução. E essa foi a forma que ele achou para pontuar, que ele garantiu ser o primeiro jogador europeu a ganhar o prêmio de MVP e dar o primeiro título de campeão para o Dallas. Por mais que ele não se limitasse apenas a essa jogada, conseguindo inclusive enterrar, foi o seu fadeaway que lhe garantiu encerrar a sua carreira com mais de 30 mil pontos. Yao Ming está entre os jogadores mais altos que passou pela liga, mas talvez de todos ele seja o mais carismático e mais habilidoso também. Seus pais eram altos, e por mais que também fosse esperado que ele se tornasse um cara grande, ninguém imaginou que ele ia ter 2,29 m de altura. E pelo histórico de jogadores da NBA com mais de 2,20 m de altura, é bem normal que nenhum deles seja fisicamente forte, e não seria diferente com o Yao Ming. Porém, ele possui um bom trabalho de pés e muita intimidade para finalizar as suas jogadas debaixo do garrafão, que envolvia muito mais técnica do que força. E mesmo naquela época, ele já trabalhava para ter um bom arremesso, algo que não era comum entre os jogadores mais altos. Era também um ótimo defensor, e não se limitava apenas a ficar parado na área restrita, mas se deslocava muito bem para bloquear seus adversários. Tudo bem, realmente ele dava várias dunks durante o jogo, e algumas bem incríveis por sinal, inclusive posterizando grandes jogadores. Mas o motivo para ele estar nessa lista é que ele mal saía do chão para fazer isso, e o seu mérito vinha justamente dele contra a maré dos jogadores altos, que se garantiam apenas por sua estatura. E por mais que ele soubesse usar muito bem a sua altura e envergadura, ele se destacava mais por conta da sua técnica. E não é à toa que hoje está no Hall da Fama. Tim Duncan é outro jogador que está entre os melhores de todos os tempos, que ficou conhecido por seus ótimos fundamentos e por ter um estilo simples de se vestir. Um cara calmo e eficiente, tanto é que tem médias de 50% nos aproveitamentos de arremesso de quadro durante a sua carreira. Claro que o motivo para o seu apelido de Big Fundamental vinha da sua capacidade de ser extremamente técnico em suas finalizações, com jogadas clássicas como por exemplo o arremesso tabelado.
Outro ponto forte era o seu trabalho no post move, que apesar de não ser muito estético, era bem sólido. Sabia se posicionar e se impor muito bem para defender o garrafão. Tanto é que tinha médias aí de 2 tocos por partida, durante boa parte da sua carreira. E apesar de ter 2,11 m, ele raramente usava sua altura e força para pontuar. Tanto que era difícil ver ele saindo nos highlights da semana com jogadas como enterrada, mas vira e mexe acontecia. Ele foi o rosto do San Antonio Spurs por alguns anos, se tornando 5 vezes campeão da NBA, 2 vezes MVP da temporada regular e 3 vezes MVP das finais. Sem dúvida, o melhor ala pivô da história. E conseguiu tudo isso usando muita técnica e os fundamentos do basquete. Steph Curry é um dos jogadores que revolucionou o basquete moderno, com as suas incríveis bolas de 3 pontos, que aterrorizou a liga com um ataque rápido e mortal. Para um cara de 1,90 m de altura, com apenas 83 kg, ele se tornou um grande problema. E ao contrário dos armadores atléticos da sua geração, que conseguem posterizar qualquer um sem muitas dificuldades, ele seguiu um caminho diferente, apostando no incrível controle de bola, fazendo inúmeras vítimas a cada jogo, onde até mesmo os melhores defensores viram um brinquedo nas suas mãos. This is game 1, Western Conference semifinals. As Curry does his magic, gets by both. Apesar de ter um controle de bola acima da média, entrando para o patamar de jogadores como Allen Iverson e Kyrie Irving, o motivo para ele estar nessa lista é outro. E é claro que eu tô falando das suas bolas de 3 pontos, que fez toda a liga abrir os olhos para a importância dessas cestas, que antes era mais usada como último recurso ou executada por exímios arremessadores. Mas depois da febre dos Splash Brothers massacrando a liga com um ataque rápido e que com poucas cestas conseguia abrir uma vantagem enorme na partida, fez com que até mesmo os jogadores que não tinham tanta obrigação de arremessar de longa distância como pivô e ala pivô fossem forçados a aperfeiçoar o seu arremesso para se enquadrar nessa nova era. Não seria injusto falando que ele não é atlético, afinal ele treina muito fisicamente para se tornar um dos melhores jogadores da liga, conseguindo inclusive enterrar, por mais que não seja o seu grande forte. Eu acho que o legado que fica para muitos é que por mais que ele não seja um jogador mais alto ou mais atlético que os demais da sua posição, ele ainda assim conseguiu se destacar de uma forma brilhante, dando início a uma nova era na NBA. Larry Bird é um dos maiores ídolos da torcida do Boston Celtics e um dos jogadores responsáveis por reacender a rivalidade entre os Lakers. Ele também era conhecido como Larry a Lenda, isso porque durante toda a sua carreira ele foi All-Star, com médias aí de 24 pontos e 10 rebotes por partida. E quando falamos dos anos 80, logo imaginamos um jogo mais físico, e de fato é verdade. Porém, esqueceram de avisar isso para o Larry Bird, pois ele usava muito da criatividade e visão de jogo para se destacar. Seus pontos fortes eram seus arremessos e a sua capacidade de criar o seu próprio espaço, pois ele costumava usar muitos fakes para isso, algo que deixava seus marcadores perdidos. Afinal, ele conseguia dar passes incríveis e fazia isso quando menos se esperava. E o que ele não tinha de atletismo, ele tinha de confiança em si mesmo, pois ele era aquele cara que chamava a responsabilidade nos momentos difíceis e matava a última bola no estouro do cronômetro. E essa sua confiança, aliada à sua entrega dentro de quadra, lhe garantiu 3 títulos de campeão da NBA, 3 vezes MVP da temporada regular, 3 vezes campeão do torneio de 3 pontos, o prêmio de calouro do ano e dentre tantos outros grandes feitos que lhe garantiram ir para o Hall da Fama. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e fiz o intuito de mostrar que você não precisa necessariamente ser o mais alto ou mais atlético para se tornar um bom jogador, mas que você precisa ser esforçado e se aperfeiçoar ao máximo em seu jogo. E deixa aí nos comentários outros jogadores que não são tão atléticos e quem sabe eu não faço uma parte 2. Galera, conto com vocês para deixar o like aí no vídeo, para que o YouTube entenda que vocês curtiram o vídeo e recomende para mais pessoas. E se você for novo por aqui, não fica moscando e se inscreve para fazer parte dessa comunidade que só cresce. E eu vou encerrando por aqui, mas continue nos assistindo nos cards que estão aparecendo aqui na tela e falou!